Shalom a todas, a paz do Senhor, pastoras. Chegamos aí, a Bispa Maese Borges, para mais um podcast nessa live aqui ao vivo com vocês. Pastoras, líderes evangélicas femininas, esposa de pastores, discípulas abençoadas, mulheres do reino de Deus. Estamos chegando aí para nossa live de hoje, né, com a pergunta do quadro aqui, a Bispa Responde. Oi, Neves, a paz do Senhor, que bom ter você aqui comigo. Deus abençoe, fique aí comigo, viu? Você me dá força, você me dá ânimo, você me ajuda. Então fica aí, Deus com certeza irá trazer mais conhecimento para a sua vida, mais entendimento da verdade e o milagre que você espera. Com certeza Deus estará atendendo. A paz do Senhor Jesus. Então vamos lá. Amém. Graças a Deus. No quadro A Bispa Responde de hoje, eu tenho uma pergunta de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu não vou identificar, como já falei para vocês, que eu não vou estar revelando aqui o nome das pastoras, o nome das pessoas que estão pedindo oração. Essa pastora que pede oração é muito interessante. Ela só tem 20 anos de idade, começou o ministério muito jovem, é esposa de pastor, foi levada para o ministério também, já é pastora. Olha só a responsabilidade que está sobre os ombros dessa Rebeca, né? Muito jovem aí, já pastoreando. E ela diz para mim nessa noite, assim, no quadro A Bispa Responde, ela diz: Bispa, devido aos problemas que eu estou passando, chego a pensar que minhas orações não estão sendo respondidas. Eu gostaria que a senhora me respondesse a essa pergunta: a oração de quem é atendida? Então, a pergunta dessa nossa pastora abençoada, tão jovem, de apenas 20 anos, que vem aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, a pergunta que ela nos faz hoje, diante dos problemas que ela tem passado, tá achando que Deus não está respondendo as orações dela, né? Mas está muito menina ainda e Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda, mulher. E ela diz: Bispa, eu tenho vivido alguns problemas, e compartilhou alguma coisa aqui comigo interessante na sua vida. E ela diz: a senhora pode me responder? Eu quero ter convicção de a oração de quem é atendida. Aleluia, queridas. Sejam bem-vindas, mulheres de Deus. Pastora Jeane, do estado de Goiás. Deus abençoe você. Shalom, princesa. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Vamos saber nesse quadro hoje, a Bispa Responde, a oração de quem é respondida. Você que me acompanha aí com a sua Bíblia Sagrada, pastoras, mulheres, lideranças, você que é regente, você que é líder de círculo de oração, você que tem cargos você que tem cargos na sua igreja, tem responsabilidade, tem funções para cumprir, você que está indo para o ministério, que tem um chamado, que sabe que daqui a pouco Deus vai se revelar e vai te chamar para o ministério. A pergunta de hoje é essa: a oração de quem é atendida? Então vamos lá. E eu coloquei aqui 6 pontos para que você possa entender e saber de fato a oração de quem é atendida. E eu vou abrir aqui no livro de 1 Reis, você pode ir comigo aí, 1 Reis capítulo 9, 1 Reis capítulo 9, versículos 3 até o versículo 5. Nossa live hoje vai ser bem rápida, são só 6 tópicos, eu acredito que seja rápida, a menos que as irmãs estejam participando aí com mais alguma pergunta, e a gente vai estar respondendo aqui dentro dessa indicação de hoje, desse tema de hoje, né, que é o tema sobre a oração de quem é atendida, de quem Deus responde a oração. Então diz assim a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 5, diz assim: o Senhor lhe disse: eu ouvi sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu,
e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, a seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Amém. Então, nós vemos aqui Salomão, né, orando mais uma vez a Deus, e Deus aparece para ele outra vez e confirma para ele também, viu, pastor aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que me manda essa pergunta. Salomão também questionou com Deus. Ele também queria saber se a oração dele estava sendo respondida. E às vezes a gente ora, né? Pela questão da demora, a gente achar que está demorando, né? Só que a Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a gente acha que está demorando para ser respondida a nossa oração, e acha que Deus não atendeu, e a gente volta lá e torna a pedir, questiona e fica ansiosos. Mas o Senhor, Ele nos dá a garantia que Ele atende a oração primeiro de quem arrepende dos seus pecados. Então, Salomão também questionou com Deus, e o Senhor veio outra vez a ele, aqui em 1 Reis 9, do versículo 3 até o versículo 5, e ele confirma a Salomão que de fato ele ouviu a oração dele. Só que tem o tempo para Deus responder, materializar. Ele responde imediatamente, porém essa oração é materializada num prazo determinado por Deus, num tempo de Deus. Andréia, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida, viu, querida? Muito bom ter você aqui. Eu te amo, viu? Então vamos lá. Leia aí comigo, Lucas. Eu deixei já até marcado aqui. Lucas capítulo 18, no versículo 13. E de quem a oração é atendida? De todos os que se arrependem dos seus pecados. Então, nós vamos estar confirmando essa palavra aqui em Lucas capítulo 18, versículo 13 e versículo 14, diz assim, ó: mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou o pecador. O versículo 14, e Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Observe vocês aqui em Lucas capítulo 18, versículo 13, versículo 14, que esse homem, ele se arrepende dos seus pecados. E ele agora pede a Jesus que o perdoe dos seus pecados. Então, quando ele ora ao Senhor e que pede perdão dos seus pecados, o Senhor o perdoa. Então, imediatamente, quando nós recebemos o perdão de uma culpa, de um pecado, de algo que nos contamina, que nos afasta da presença de Deus, então, quando nos arrependemos, que o Senhor nos perdoa de imediato, ou nos perdoa e a gente tem convicção que somos perdoados por intermédio do amor de Deus, da graça de Jesus Cristo, que por merecimento nós não merecíamos esse perdão, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós somos então perdoados. Então, quando nós arrependemos do nosso pecado, o Senhor responde a nossa oração a partir do arrependimento. Esse é o primeiro ponto para responder a pergunta da nossa jovem pastora de apenas 20 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais. E então, a oração de quem é atendida? De todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Se arrependeu dos seus pecados, das suas culpas, o Senhor responde o seu clamor, sim, a sua oração, o seu pedido. Graças a Deus. A segunda pergunta, de oração de quem é atendida? Vamos lá em Salmo 32, no versículo 5 e no versículo 6, Salmo 32. A Bíblia diz que todo aquele que confessa, queridas pastoras, mulheres de Deus que estão na frente de obra, missionária Angélica, seja bem-vinda, graça e paz, que bom ter a senhora por aqui. Glória a Jesus. Vamos comigo então nesse quadro A Bispa Responde. A irmã Angélica que está chegando aí agora. A pergunta é a oração de quem
é atendida. Então, vamos lá. No Salmo 32, precisamente no versículo 5 e no versículo 6, 32, versículo 5 e 6, o Senhor vai dizer assim para nós, o salmista vai dizer para nós que, então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoastes todos os meus pecados. E no versículo 6, esse salmista continua dizendo: por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Aleluia. Então tá aí, nesse segundo tópico, eu já respondo aqui com muita convicção, conforme a palavra nos adverte, que para essa pastora de Minas Gerais e para todas que estão aqui comigo, que Deus, quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor imediatamente responde a nossa oração. Então, primeiro, quando arrependemos e confessamos os nossos pecados a Deus, conforme o salmista do Salmo 32, versículos 5 e 6, o Senhor então responde a nossa oração. Nós podemos ter certeza que nós estamos com a nossa vida na presença de Deus. O Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados. Ele então responde, atende a nossa súplica, o nosso clamor. Então tá aí, pastora, você de Minas, entenda isso. Quando você se arrepende, quando você confessa os seus pecados, pode ter a convicção que Deus responderá às suas orações, porque Ele encontra aí um coração sincero, que é algo que eu ainda vou trabalhar um pouquinho mais aqui na frente. Então, no segundo tópico, confessar pecados faz com que Deus atente os teus ouvidos às nossas orações. O profeta Isaías nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa nos abençoar. Então já se sinta abençoada nessa noite. Você que tem pecado, mas tem confessado seu pecado a Deus, você que tem procurado arrepender dos seus pecados, não cometer os delitos que outrora, em outro tempo, você cometia. Você que tem procurado andar na presença de Deus, eu quero dizer para você, a sua oração está assim sendo respondida. Só que Deus recebe a sua oração. Vamos aqui fazer uma simbologia. É como se o Senhor estivesse no céu, o Espírito Santo leva essas orações até a presença de Deus e ele anota, fica ali. Não chega um momento, ele pega esse pedido na mesa e diz: hoje vou atender a oração, vou responder a minha serva lá em Belo Horizonte, lá em Goiás, lá em Brasília, lá em Minas Gerais, em todo o Brasil. Vou responder a minha pastora, vou responder a minha líder, vou responder essa mulher que está clamando por mim. Hoje chegou o dia de eu materializar. Materializar é fazer com que a pessoa, aquilo realmente, você pode tocar naquilo que Deus te prometeu, você pode ver, você vai usufruir daquilo que o Senhor te prometeu, beleza? Então, vamos lá também, no terceiro tópico que eu coloquei, de quem, a oração de quem que é atendida, conforme a pergunta da nossa jovem pastora: de todos que vivem em sinceridade. Quando eu li lá aqui no início, nós fizemos a referência de 1 Reis, do capítulo 9, versículo 3 ao versículo 5, nós vimos aqui então o Senhor respondendo à oração de Salomão, quando ele estava ali questionando com Deus se Deus de fato ia cumprir a promessa que ele havia feito aos descendentes de Davi. Deus vem ali e confirma a promessa. Por quê? Porque o rei Davi, o rei Salomão, vai a Deus agora com sinceridade de espírito, com sinceridade de alma, e isso agrada a Deus. Então, se nós conseguimos agradar o coração de Deus, nós temos as nossas orações respondidas. Isso podemos conferir também, irmãs, aqui em Salmo 24. Vamos dar uma voltinha aqui. Salmo 24, no versículo 3 até o versículo 6, que diz assim, ó, aleluia, né, pastora Jeane? Que coisa maravilhosa, isso aí. Então, Salmo 24, versículo 3 até o versículo 5,
lembrando as irmãs que eu estou trabalhando com a Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, viu? Porque eu acho a linguagem dela é bem acessível, uma linguagem que a gente tem muita facilidade para expressar, então é praticamente uma das minhas Bíblias de estudo. Além dela, eu utilizo várias outras Bíblias, leio vários livros, então assim, deixa eu falar para vocês, é por isso que essa tradução aqui, às vezes é um pouco diferenciada da sua, mas é a mesma coisa, a gente está dentro da palavra, a gente está trabalhando com a Bíblia, com a palavra de Deus, que é o que nos interessa aqui, né? Nós somos o exército de Deus, somos pastoras de Deus, mulheres de Deus, nós anunciamos o reino e nós, a internet hoje, os meios de comunicação social, ele vem para nos ajudar, queridas. Como ficou mais fácil a gente tá levando esse evangelho de salvação. Eu hoje estou aqui nesse quadro A Bispa Responde, eu facilitando a vida de muitas pastoras. Essa jovem pastora aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela, olha a pergunta que ela faz, uma pergunta muito simples, mas as irmãs há de convir comigo que ela é muito jovem, uma moça de 20 anos, praticamente recém-casada, já foi para o ministério pastoral, tem as suas perguntas, né? Aqui tem as suas dúvidas, suas preocupações. Então, diante das lutas que ela tem enfrentado agora nesse momento no ministério novo dela, que é algo novo para ela chega a pensar: Senhor, minhas orações estão sendo respondidas. Então ela me faz essa solicitação, ela pede para que eu venha responder essa pergunta para ela. Bispa, isso é uma questão de assim, um pouco de desespero, né? Será que Deus vai responder mesmo a minha oração? Porque eu tenho orado pelo rebanho, eu tenho orado pelo casamento, eu tenho orado, enfim, e os problemas aí, isso acontecendo, confrontos, circunstâncias adversas. Então, pastora, tá aí. Deus, ele está respondendo sim a oração de quem se arrepende, de quem confessa, de quem vive em sinceridade. E eu acredito sim que se você foi levada tão jovem para o ministério pastoral, é porque Deus encontrou graça em você. Não foi uma ação meramente humana. Foi porque Deus encontrou responsabilidade, compromisso em você. E aí, Deus te incumbiu essa responsabilidade. Quando você exerce essa função, assume esse cargo com compromisso, com responsabilidade na obra de Deus, você pode ter convicção que vai chegar daqui a pouquinho. Você vai mandar para mim outro e-mail dizendo: Bispa, minha oração realmente foi respondida, a senhora tinha razão. Amém? E também não é só porque você é jovem de ministério que está fazendo essa pergunta, porque durante essa semana eu atendi uma pastora e essa pastora disse para mim: Bispo, é porque eu não posso enviar o áudio dela para você ouvir, porque não tenho, né? Não posso fazer isso, mas eu não posso compartilhar isso. Mas deixa eu só dizer para você, ela disse assim: Bispo, agora eu já não sei mais, eu tô orando por essa situação aí e eu nem sei mais se a minha oração está sendo respondida. Então ela já tem mais ou menos uns 12 anos de ministério, né? Porque foi uma das minhas discípulas no início do ministério. Ela já tem praticamente 12 anos de ministério pastoral. Já estão em liderança de igreja pequenas, né? Pastoras de pequenos ministérios. E ela disse: diante dessa luta, dessa situação que eu tenho vivido na igreja, eu não sei se Deus está mais respondendo a minha oração. Então, tá aí os pontos para você ter certeza de que sua oração está sendo respondida. Confissão, arrependimento, confissão e sinceridade de coração. Deus ama a sinceridade de coração. A pastora Giane está dizendo que Deus responde, só temos que esperar o tempo de Deus para ver a nossa resposta. Isso mesmo, confirmando aí o que nós estamos falando aqui nessa noite. Isso aí, pastoras, vamos compartilhar. Eu quero pedir às irmãs que façam seus compartilhamentos, nos ajude aí para que a gente possa juntar essas mulheres de Deus, ter um período para que a gente possa juntar essas mulheres em oração, nesses nossos encontros, e Deus fará grandes coisas no Brasil e no mundo inteiro, através de nós, pastoras, mulheres de Deus, mulheres que têm funções e cargos no ministério, no Senhor, na obra do reino de Deus. E o tópico número 4, a oração de quem é atendida? Daquelas que guardam os mandamentos do Senhor, queridas. Vamos lá em 1 João, primeira carta, não é o livro de João agora, mas eu estou na primeira carta de João.
Primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo 22, está dizendo assim, olha, recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Amém? Então veja aí, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós estamos obedecendo ao Senhor. Guardando o mandamento do Senhor, nós estamos simplesmente obedecendo. Então nós recebemos dele tudo o que pedimos, conforme a palavra do Senhor nos fala nessa primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 21. João está dizendo que quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor e fazemos o que o nosso Deus agrada, que somos povo dele, agradamos o nosso Deus, e o nosso Deus tem boca para falar, tem olho para ver, tem ouvido para nos ouvir, tem mãos para palpar. Então, nosso Deus, ele nos responde no fogo, ele nos dá vitória, mesmo que pareça que o tempo está demorado, que está tudo retardado, né? Te acha que já passou da hora. Nós, humanos, somos assim, né? Achamos que tudo já passou o tempo, mas não, Deus tem a hora certa, a hora exata. Porém, é necessário que nós venhamos guardar os seus mandamentos para que sejamos respondidos. E aí, Deus opera, Deus salva vidas, Deus realiza milagres, sinais, prodígios, maravilhas debaixo das nossas mãos. Deus, ele cura os enfermos fisicamente. Deus cura as pessoas na sua vida emocional. Deus, ele, no seu grande poder, sua bondade, sua misericórdia, liberta as pessoas de demônios que afligem a alma, demônios que geram possessões, demônios que tiram alegria, demônios que afetam até mesmo o intelecto das pessoas, enfim, tá bom? Então nós somos respondidos quando nós guardamos os mandamentos do Senhor. E no tópico de número 5, é o penúltimo, tá no Salmo 145, eu tenho uma referência também no Salmo 145, que vai dizer assim, você que está me acompanhando aí, Salmo 145, o Senhor vai dizer que todos aqueles que o invocam em verdade, Salmo 145, versículo 18, queridas. Salmo 145, versículo 18. Então, a oração de quem é atendida? De todos que invocam em verdade. De todos que invocam a Deus em verdade, né? Sendo verdadeiro, de alma, de coração. Oi, Jade. Deus abençoe, querida. Jade Araújo. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Amém por ter você aqui. Você é pastora? Você tem algum cargo na igreja? Que coisa maravilhosa. Você é muito bem-vinda, tá bom? Se não tem um chamado de Deus. Deus abençoe a sua vida. Então vamos lá nessa pergunta de hoje do quadro A Bispa Responde. A pergunta é: a oração de quem é atendida? Dessa nossa pastora de apenas 20 aninhos de idade, aí de Belo Horizonte, Minas Gerais. Graças a Deus. Então Salmo 145, versículo 18, vai dizer que sim, ó. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Aleluia. Observa, queridas aí, pastoras, mulheres de Deus, líderes evangélicas, esposas de pastores, missionárias, regentes, enfim, mulheres que têm cargo, posição nobre do Senhor. Observem vocês que quando nós entramos na presença de Deus, invocamos a Deus com sinceridade, em verdade, segundo o Salmo 145, versículo 18, o salmista Davi mesmo, é Davi que vai dizer que ele está perto de todos que pedem a sua ajuda. Então, se você está pedindo ajuda para Deus, você está honrando o nome do Senhor, viu, pastora? Se você está pedindo ajuda para o Senhor, você está dizendo: Senhor, eu sou completamente dependente do Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Então, Senhor, me ajude. Quando você pede essa ajuda com sinceridade, quando você coloca esse coração, essa lágrima desce do seu olho, essa preocupação em querer uma resposta de Deus e saber que Deus, ele vai te atender, porque você está invocando em espírito e em verdade. Deus se agrada disso, minhas irmãs. Deus se agrada disso, pastoras. Deus se agrada disso, líderes, mulheres fiel. Quando você dobrar o seu joelho para orar, se você estiver impossibilitada de orar, a maneira que você orar,
Deus vai receber a sua oração a partir do momento que você o invoca com sinceridade. Segundo Davi, aqui no Salmo 145, no verso 18, ele diz: Ele está perto de todos que pedem a sua ajuda e dos que pedem com sinceridade. Então, minha querida mulher de Deus, você está pedindo a Deus com sinceridade? É isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Você sabe mesmo qual é o seu propósito? Porque, irmãs, nós precisamos ter o nosso propósito de vida. A gente precisa saber realmente para onde nós estamos querendo ir, sabe? Nós não podemos ficar igual um para-brisa, igual o limpador de para-brisa do nosso carro, né? A gente precisa saber para onde nós estamos indo, o que de fato nós queremos. Então nós precisamos orar a Deus em verdade, com sinceridade, dizendo de fato, Deus, o que a gente quer, o que a gente precisa, e dizer para Deus que você conta com a ajuda dele. Então, assim, nós ouvimos vários testemunhos, eu acompanho todos os dias e vejo Deus milagrosamente trabalhando na vida de mulheres que invocam a Deus de verdade, que aprende essa lição de invocar o Senhor e ver os seus problemas sendo resolvidos. Problemas no casamento que alguém diz assim: nossa, isso aí não tem jeito. Isso aí, ó, acabou. Isso aí é defunto sem cova. Não tem jeito. Então, assim, e Deus, ele dá a vitória. Ele responde. Curas. Deus cura qualquer tipo de enfermidade. Deus, ele é perito em abrir madre para alegrar seu coração. Então, se você se aproxima de Deus em sinceridade de espírito, em sinceridade de alma, você pede ajuda para o Senhor, Deus de fato te dará a vitória. Obrigada, Neve, por eu ser tão linda. Você também é muito linda, viu? Deus te abençoe. Então, vamos lá. Mulheres de Deus são sempre muito lindas, né, queridas? Aleluia. Vamos lá. O número 6 que eu fiz é o último tópico aqui trabalhado, o último ponto, a oração de quem é atendida, que é a pergunta do quadro A Bispa Responde do dia de hoje. De todos os que pertencem a ele. Olha aí, então, para nossa oração ser respondida. O que a palavra do Senhor nos fala em João? Dá uma chegadinha lá em João. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 15, versículo 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, ó: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Pronto, finish, acaba aqui. Então, se você continua, permanece nele, em Jesus, se você permanece ligado, né, nesse tronco, nesse ramo, esse ramo que tem vitalidade em Deus, se você permanece com Cristo, na presença de Deus, acreditando na ajuda dele, esperando um momento onde ele vai materializar aquilo que você está pedindo. Deus conhece seu coração, ele sabe da sua necessidade, ele sabe que você está ali permanecendo nele. Ele conforta o nosso coração nesta noite, com essa live abençoada, onde o Senhor está dizendo em João capítulo 15, versículo 7. Se vocês ficarem unidas comigo, viu, pastoras, mulheres de Deus? Se vocês ficarem unidas comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Então veja bem, esse ensinamento, os ensinamentos da palavra do Senhor, se esses ensinamentos continuarem em vocês, ou seja, as palavras de Jesus, né? Continuarem em você permitir, né? Porque tem que ter essa permissão, porque nós temos o livre-arbítrio, mas se você permitir que o Espírito do Senhor te acompanhe, que o Espírito de Jesus esteja sobre a sua vida, que o nosso Deus, o Criador, te criou, se você deixar que esse conselho de Deus, essa lei de Deus, essa ordem de Deus permaneça em você, você pode ter certeza de uma coisa: você vai receber tudo o que você pedir, desde que esteja de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você. É bom você pedir com sabedoria, para que Deus possa se agradar do seu pedido. Então veja bem, quero compartilhar com você aqui
uma situação na minha vida ministerial. Certa vez estava eu orando para um casal que queria ir para os Estados Unidos. Esse casal, eles foram me pedir oração e eu orei por eles. Quando eu fui orar, oi Cidinha, a paz, querida, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe, querida. Então, quando eu orei por esse casal, fui orar por eles, né? Eles disseram assim, eles tinham 2 filhos, um pequeno casal ainda jovem, e eles pediram oração porque eles queriam ir para a América. E eles falaram, olha, na época eu ainda era pastora, eu não tinha sido consagrada a bispo ainda, e eles pediram para eu orar para eles irem para os Estados Unidos da América. E eu fui orar e eu disse, eu vou orar para que Deus venha fazer a vontade dele, porque a vontade dele é melhor para vocês. Na mesma hora, quando eu disse isso, a moça, né, a irmã, disse, não, pastora, eu não quero que a senhora ore para Deus fazer a vontade dele, não. Nós já estamos com passagem comprada, nós já estamos com tudo certo, nós vamos, nós temos família, gente esperando nós lá. E eu disse, mas se não for da vontade do Senhor, você tem noção do que você pode passar nesse caminho? Ela disse, sim, mas vai ser da vontade de Deus, eu quero. Eu disse, tá bom, então vamos orar. E que o Senhor lhe conceda o seu pedido, segundo a misericórdia e a bondade dele, o que Deus venha permitir que você atravesse, né, essa barreira aí e vá para, na época, nós usávamos muito aquela expressão, vai entrar no pássaro de ferro, que no caso é o avião, né? E eu orei a Deus. Sim, oramos ao Senhor e eles foram, deixaram os filhos e irmãos, deixaram as 2 crianças e foram. E quando em menos de 90 dias, estavam eles de volta com uma situação grave, filhos ficaram enfermos, passaram por outra situação com a criança na casa de familiares que eu não vou relatar para vocês, mas foi algo assim muito grave e eles tiveram que voltar, porque o que Deus fez? Ele permitiu que eles fossem para realizar o desejo do coração deles, mas o Senhor não era da vontade de Deus. Deus queria abençoá-los, como são hoje muito abençoados financeiramente, mas aqui mesmo no Brasil. Então, queridas, tenham cuidado como a forma que o Senhor está nos ensinando hoje. Ele diz em João capítulo 15, versículo 7, se vocês ficarem unidas comigo, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Amém? Então é isso que eu deixo para vocês aqui hoje, nessa live abençoada, e eu quero orar nesta noite para você, pastora, pelo seu ministério, bispa, apóstola, mulheres de lideranças evangélicas, regentes, mulheres que são as líderes de círculo de oração, mulheres que conduzem mulheres, conselheiras, psicólogas, mulheres que atuam na obra de Deus, empresárias, profissionais liberais, você que trabalha com mulheres, eu quero abençoar a sua vida e que a palavra do Senhor seja a fonte do seu ensinamento, seja a fonte onde você se espelha, que o seu caráter seja forjado em Cristo e que todos os pedidos, tudo aquilo que você necessita, seja realizado pelo poder, pela autoridade do sangue de Jesus Cristo, do nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Estarei orando por você agora. Se você puder fechar os seus olhos aí, e nós vamos encerrar aqui o quadro A Bispa Responde. E eu quero agradecer aí a nossa jovem pastora de Belo Horizonte, Minas Gerais, por essa pergunta que eu tive foi muito fácil para eu, não fiquei muito tempo fazendo investigação para não pecar aqui, né, não errar na resposta, e fiz meu esboço rapidamente e estou feliz de poder contribuir para o seu crescimento. Então vamos orar comigo? Feche os seus olhos se você puder e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Celestial, Pai das luzes, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Espírito Santo, o Paráclito de Deus, enviado para nos ajudar, para estar conosco em todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Eu te suplico agora, ó Trino Deus, que o Senhor ensine essas pastoras, ensine essas mulheres, ensine essas líderes, Senhor, a tua verdade. Ó Deus, que através da fé, da convicção que elas têm agora, que o Senhor responde, atende a oração delas, como o Senhor atendeu a oração de Salomão, quando questionou contigo uma resposta, Pai. Eu quero pedir que o Senhor realize milagres debaixo das mãos dessas mulheres. Meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor cure os enfermos, as mulheres enfermas, as pessoas enfermas, debaixo das mãos destas mulheres. Eu quero te pedir, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, pela tua bondade e tua compaixão, liberte os cativos de Satanás. Cure, liberta, transforma as vidas debaixo do ministério destas pastoras, destas mulheres de Deus, dessas mulheres do teu reino, destas líderes. É o que eu te peço e creio na vitória, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por mais esse momento. E eu acredito, Senhor, em um novo tempo na presença do Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém? Então, queridos, é isso aí. A gente se vê na próxima live. Se Deus quiser, mande a sua pergunta lá pelo meu e-mail ou até mesmo aqui pelo Face, para que eu possa estar respondendo. Quero pedir às irmãs que não deixe para mandar muito tarde, que às vezes eu recebo e não dá tempo para colocar aqui no quadro para responder no mesmo dia. Então, envie lá no e-mail, envie pelo meu canal, Bispa Maese Borges, ou aqui pelo Face, ou até mesmo para quem tem meu WhatsApp também. E a gente vai estar respondendo aqui no quadro A Bispa Responde. Deus abençoe a todas e até amanhã, se Deus nos permitir, que eu creio que se Jesus não voltar hoje, Ele nos permitirá sim. Deus abençoe a todas e a paz do Senhor Jesus. Forte abraço!